Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, meu nome é Daniel Carnacchione, sou professor de Direito Civil. Nós vamos aqui trabalhar de forma bem objetiva com alguns temas de Direito Civil para a prova de delegado federal. Nós fizemos um compilado aqui naqueles que são os assuntos mais importantes. Claro, nós vamos tratar de uma forma bem pragmática, obviamente, por conta do nosso tempo, temos uma hora só. São muitos assuntos, embora em direito civil o edital para a prova de delegado, inclusive federal, seja enxuto, mas nós vamos fazer algumas observações importantes e eu tenho certeza que muito do que vai aparecer na prova nessa matéria de direito civil estará aqui nesse módulo que nós estamos tratando aqui. Podemos chamar isso de uma revisão geral, de um aulão de véspera, enfim. Mas, mais do que isso, é uma tentativa de despertar em vocês algumas questões que são essenciais, fundamentais no direito civil para essa prova. Beleza? Vamos lá, sem perder tempo. Olha só, não há dúvida de que em toda prova de delegado, um assunto que o pessoal ama de paixão é sobre LINDB. Sempre tem uma questão que envolve lei de introdução, principalmente relacionada à validade, vigência, prazo de vigência, repristinação. Então, nós vamos trabalhar com esses temas aqui nesse momento. Veja só, quando a gente fala de vigência e validade, nós temos que fazer uma diferença básica. Não vamos confundir uma lei válida, que é aquela que, sob uma perspectiva formal e material, ela é compatível com o processo legislativo e a Constituição Federal. Então, uma lei que submeteu ao processo legislativo e é compatível com o conteúdo da Constituição Federal, essa lei ela é formal e materialmente válida. Não confunda a validade de uma lei que pode ser objeto de uma ação de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, onde se discute justamente isso, com vigência, que é o nosso foco aqui, o nosso objetivo. A vigência é o momento em que uma lei válida, veja, a lei é válida. A partir de quando uma lei válida passa a ter força vinculante, ela se torna obrigatória. Isso é vigência. Então, a vigência tem a ver com a força vinculante da lei. A regra sobre vigência está no artigo 1º da Lei de Introdução, que é o seguinte: salvo se a lei tiver alguma disposição em sentido contrário, tipo, essa lei entra em vigência na data da sua publicação. Às vezes, aquelas leis mais simples, a publicação coincide com a vigência. Então, o que acontece? Nesse caso, não haverá vacatio legis. Quando houver um hiato entre a publicação e a vigência, seja qual for o prazo, aí nós temos a vacatio legis, que é o período entre a publicação e a vigência. Certo? Veja, nesse caso, a lei, como regra, ela vai dizer quando a lei entra em vigência. Ela própria vai determinar a sua vigência. Na data da publicação, em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano. Só no caso de omissão sobre vigência na própria lei é que entra em cena a regra supletiva. Ou seja, salvo disposição em contrário, a lei começa a viger em todo o território 45 dias depois da sua publicação. Então, veja, esse prazo de 45 dias, ele só será aplicado se não houver um prazo de vigência determinado na própria lei. A lei necessariamente terá um período de vacatio? Não, como eu disse. É muito comum situações em que a lei diz ela entra em vigência na data da sua publicação. Então, nesse caso, não haverá vacatio, porque a vacatio, como eu estou dizendo aí, é justamente o período entre a publicação e o início da vigência. Às vezes não existe essa diferença entre publicação
início de vigência, porque ela passa a ter vigência já na data da publicação. Então, aí não há vacácio. Beleza? Cuidado com isso, vocês delegados federais, porque no caso de estados estrangeiros, nós temos uma regra própria de vigência. Veja, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade de uma lei brasileira, ou seja, quando um estado estrangeiro admite a aplicação da lei brasileira, com todas aquelas regras de extraterritorialidade que você estuda lá no direito internacional privado, com aqueles elementos de conexão todos, e você vai estudar lá no direito internacional privado, veja, o prazo de vigência ele é de 3 meses, é um prazo fixo. Então, cuidado, nós temos uma regra para a vigência no território nacional, a lei diz qual é a vigência, se ela não disser nada, 45 dias, e uma outra regra para a vigência da lei nos estados estrangeiros, aí é uma regra fixa, ou seja, 3 meses depois da sua publicação. Beleza? Tranquilo? Cuidado com isso na prova. Uma outra questão importantíssima para vocês na prova de delegado, ainda sobre essa questão, é o seguinte: às vezes, entre a publicação e a vigência, ou seja, no período de vacatio legis, a lei pode suportar alguma alteração, isso é muito comum no Brasil. E nesse caso, o parágrafo 3º, ele diz que essa parte que foi alterada se submete ao parágrafo 1º, ou seja, ela passa a ter uma nova regra de vigência. Eu coloquei aqui para vocês, olha só, se antes de entrar a lei em vigor, ocorre a nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr da nova publicação. Só a parte que foi retificada. Então, o prazo que a lei determinou de vigência, ou se não determinou os 45 dias, na parte retificada, começa da nova publicação da retificação. Beleza? Tranquilo? Sem problema? Bom, agora, se a alteração, obviamente, ocorre após a vigência, aí nós temos lei nova. Aí, obviamente, a lei já está em vigência, ela foi alterada, isso acontece todo dia, aí nós temos uma lei nova. Beleza? Então, qualquer correção, qualquer alteração, qualquer modificação após a vigência é considerado uma lei nova. Durante a vacatio, não. O que acontece nesse caso? O prazo, ele começa da publicação das retificações no que diz respeito à parte que foi retificada. Maravilha, hein, gente? Mais uma coisa aqui sobre vigência. A regra é que a vigência de uma lei ela seja por prazo indeterminado. Essa é a regra. Então, a lei não tem um prazo de vigência. Claro que nós temos leis temporárias, ou seja, que tem um prazo determinado de vigência, mas isso é exceção. O próprio artigo 2º trata isso como exceção. Não se destinada a vigência temporária, a lei vigerá, ou seja, terá vigência, até que outra lei a modifique ou revogue. E aí é interessante porque, veja, uma lei por prazo indeterminado, ela depende de uma outra lei para sair de cena. Então, ela só perde vigência, ou melhor, só deixa de ter eficácia, porque, gente, não confunda a validade, como nós dissemos lá atrás, pode ser objeto de controle de constitucionalidade, por violação do processo formal, por incompatibilidade com o conteúdo material da Constituição. Não confunda validade com eficácia. A eficácia da lei está relacionada à vigência. Então, uma lei vigente por prazo indeterminado, ela perde eficácia quando ela for revogada. E essa revogação, ela pode ser total, e aí nós estamos falando de abrogação, ou parcial, e aí nós estamos falando de derrogação. Lembrando o seguinte, que a revogação de uma lei por outra lei, ela pode ser expressa,
E aí basta que a lei posterior diga: estou revogando integralmente aquela lei, mas ela também pode ser tácita, no caso de incompatibilidade, ou seja, você pega uma lei nova, ela não revogou expressamente a anterior, mas o conteúdo dela é totalmente incompatível com a lei anterior. Ah, é proibido exportar esse produto. Aí vem uma outra lei e fala: é admitido exportar aquele produto. Veja, a nova lei não revogou a anterior, mas ela é totalmente incompatível. Então, ela acaba revogando a anterior por incompatibilidade. A revogação tácita pode ocorrer por incompatibilidade ou por regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Beleza? Tranquilo? A última coisa que eu queria falar com vocês a respeito de Lindbe é sobre repristinação. Isso aparece muito em prova de delegado federal. Os caras adoram isso. Veja, a nossa legislação, em regra, não admite a repristinação. Não admite. O que é a repristinação? É quando uma lei que foi revogada, ela pode voltar a ter eficácia, porque a lei que a revogou perdeu a vigência, ou seja, perdeu a eficácia. Eu até coloquei um exemplo aí para facilitar para vocês. Imagina, a lei A foi revogada pela lei B. Ou seja, melhor, no meu exemplo aí, a lei A revogou a lei B. Então, qual é a lei revogadora? Qual é a lei revogadora? A lei A. Então, a lei A revogou a lei B. Não importa se a revogação aqui é expressa ou tácita. Revogou a lei B. Então, a lei B está revogada. Aí vem uma outra lei, que é a lei C, que, veja, e revoga a lei A, que revogou a lei B. Nesse caso, a lei B, que foi revogada pela lei A, que também foi revogada, a lei B volta a ter efeitos? Não. Não há repristinação. Essa é a regra. Essa é a regra. A regra é essa. Mas, embora essa seja a regra, se nada for mencionado, não haverá repristinação. Então, a lei 1 foi revogada pela lei 2. Se a lei 2 foi revogada pela lei 3, a lei 1 não volta. Mas existe uma exceção. Quando a lei que revoga a lei revogadora diz: olha, estou revogando você para que aquela lei que você revogou volte a ter eficácia. Aí, ok. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, quando houver expressa disposição, ou seja, quando houver o anúncio da repristinação, é a única exceção, a lei revogada não se restaura, porque a lei revogadora perdeu vigência, porque ela foi revogada por outra lei. Beleza? Tranquilo? Sem problema? Meus amigos, sempre aparece uma questão de Lindbe na prova de vocês. Sempre, sempre. Só dê uma olhada, que a gente não tem tempo, depois no artigo 6º, que trata do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e tal, mas para Lindbe, esses são os principais temas de questões de prova de delegado. Vamos andar agora, vamos entrar no direito civil. Emancipação. Cuidado, a emancipação também é um assunto que aparece bastante na prova de delegado. Lembrando que a emancipação, ela é um instituto que neutraliza a incapacidade. E emancipação só pode envolver uma espécie de incapazes, quem? Os menores. Só menor pode ser emancipado, mais ninguém. Então, qual é o objetivo da emancipação? O objetivo de emancipação é tornar um menor maior? Não. O objetivo da emancipação é apenas antecipar um dos efeitos da maioridade, que é a capacidade de fato, e não a própria maioridade. Então, com a emancipação, nós passaremos a ter um menor com plena capacidade. Tranquilo? E esse menor, mesmo capaz, ele continua sendo menor. E como menor,
ele continua submetido à proteção do Código Civil aos menores que não tem nenhuma vinculação com a incapacidade, como é o caso do 588, multa a menores, como é o caso do artigo 814, jogo ou aposta quando o perdente é menor. Nesse caso, a proteção é para o menor, independente de capacidade ou incapacidade. Esse menor continua submetido ao ECA, porque o ECA não interessa no ECA. Capacidade e incapacidade, o que interessa lá é se ele é uma criança ou adolescente. E o menor é um adolescente. Beleza? Tranquilo? Bom, então passaremos a ter com a emancipação um menor com plena capacidade, com o poder de exercer os atos da vida civil. Quais são as espécies de emancipação? 3. A emancipação pode ser voluntária. Fundamento, poder familiar. Poder familiar é instituto exclusivo dos pais. Só pai tem poder familiar. Os pais, com base no poder familiar, podem, por escritura pública, emancipar um filho menor. Beleza? Escritura pública. Registro está emancipado. Aqui não há intervenção judicial na emancipação voluntária. Ah, mas se os pais divergirem em relação ao poder familiar? Se houver divergência, veja, o juiz vai resolver a divergência no poder familiar, mas não a emancipação. A emancipação continuará sendo voluntária. Beleza? Só para que vocês saibam, a emancipação voluntária, ou por concessão dos pais, que se faz por escritura pública, que deve ser levada a registro, não retira dos pais, isso é importante que vocês, delegados, saibam, a responsabilidade por ilícitos praticados por filhos menores. Só que, nesse caso, como eles são capazes, porque eles foram emancipados, a responsabilidade dos filhos menores emancipados com seus pais, ela é solidária. Ou seja, com a emancipação, o menor ele perde a proteção do artigo 928, porque ele deixa de ser incapaz. A proteção do artigo 928 é para o incapaz. O incapaz responde de forma subsidiária e mitigada. Certo? Certo. No caso de menores emancipados, como eles deixaram de ser incapazes, eles responderão junto com seus genitores, com base no artigo 932, inciso 1 do Código Civil, mas essa responsabilidade ela passa a ser solidária. Cuidado com isso. Além disso, nós temos a emancipação judicial. A emancipação judicial só ocorre quando o menor está sob tutela. Ou seja, não há poder familiar porque os pais faleceram, foram declarados ausentes ou foram destituídos do poder familiar. Então, o menor está sob tutela. A tutela supre a ausência do poder familiar. O tutor não pode emancipar o tutelado voluntariamente, mas ele pode emancipar o tutelado ou o pupilo num processo judicial de jurisdição voluntária com a participação do MP, por isso que ela é judicial, porque a emancipação do menor sob tutela, ela é necessariamente submetida a um controle judicial. Então, é a sentença judicial que será levada a registro que emancipa. E, por fim, nós temos a emancipação legal, que é aquela situação em que o menor ele se emancipa por um fato previsto na lei. Ocorreu um fato previsto na lei, ele está emancipado. Casamento, está emancipado. Pô, mas o pessoal pode casar antes dos 18 anos? Pode, a partir dos 16, 1517, idade núbio. A idade núbio, a capacidade matrimonial, se dá a partir dos 16. Então, o casamento emancipa. Exercício de emprego público efetivo. Cargo ou emprego público, emancipa. Tomou posse, emancipa. Colação de graus ensino superior, é muito difícil hoje em 18 anos, mas se ocorrer, emancipa. Atividade empresarial ou relação de emprego privada, desde que haja economia própria. O que é economia própria? Ou seja, independência financeira. Economia própria, independência financeira, emancipa. Não se exige, no caso de exercício de emprego público efetivo, economia própria. Beleza? Tranquilo? A emancipação aqui legal independe de registro. A voluntária judicial, tanto a escritura pública dos pais como a sentença judicial na emancipação do tutelado, tem que ser levados a registro. Na emancipação legal, não. Presente as hipóteses legais, emancipação. Fechou. Cuidado com esses temas recentes, vocês têm que saber disso, é importante para vocês.
temas 1069 e 952, que envolve direitos à personalidade. É permitido ao paciente, no gozo de sua capacidade civil, recusar-se a submeter a tratamento de saúde por motivos religiosos. Ou seja, a pessoa, por questões religiosas, tem o direito fundamental de se recusar a se submeter a tratamento de saúde, desde que tenha plena capacidade. A recusa a tratamento de saúde por razões religiosas é condicionada. Veja, para que essa decisão seja legítima, é necessário que, veja, ela seja inequívoca, livre e informada. Aqui nós temos o princípio do consentimento informado. Princípio do consentimento informado. O que é o princípio do consentimento informado? Eu só posso me recusar a uma intervenção ou ao tratamento desde que eu seja devidamente informado sobre todos os efeitos e consequências daquela minha decisão. Mas o fato é que o Supremo passou a admitir, por questões religiosas, desde que haja plena capacidade, a recusa a tratamento vinculada ao princípio do consentimento informado. O tema 952 do STF trata das testemunhas de Jeová. Quando maiores e capazes, de novo, olha a capacidade aí de novo, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue, que não deixa de ser uma questão religiosa. O Supremo resolveu fazer um tema específico para as testemunhas de Jeová. Então, nesse caso, as testemunhas de Jeová podem recusar procedimento que envolva transfusão de sangue, com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. Então, essa recusa também é legítima desde que eles tenham plena capacidade. Então, aqui nós estamos vendo a relevância que se dá, e deve se dar mesmo, às questões religiosas, convicções religiosas, que passam a um patamar de ponderação com questões de saúde. Então, nesses dois temas revolucionários aqui, o Supremo andou muito bem. Cuidado com esse outro tema, que foi recente. O STJ tinha uma posição contrária, mas agora isso já está pacificado. De acordo com o Supremo, é absolutamente incompatível com a Constituição Federal o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento, que é o poder de impedir que, em razão da passagem do tempo, se divulgue fatos ou dados verídicos e mesmo licitamente obtidos a seu respeito. Ou seja, você não tem esse direito. Você não tem direito de obstar que, em razão da passagem do tempo, se divulgue fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos a seu respeito. Você não tem esse direito. Direito que esses fatos sejam esquecidos, claro, desde que haja um contexto. Embora o Supremo tenha dito que o direito ao esquecimento não é um direito autônomo, e de fato não é, eventuais abusos que possam ocorrer serão tutelados pelos direitos fundamentais que já existem, como intimidade, privacidade, honra e tal, e tal, e tal. Beleza? Tranquilo? Vamos andar aqui. Cuidado. Na prova de delegado, nessa parte de personalidade, quais são os artigos que você tem que saber? O artigo 11 ele é importante porque ele fala da indisponibilidade dos direitos fundamentais, embora seja uma indisponibilidade relativa. Por quê? Porque a doutrina e o STJ, principalmente, já tem um entendimento bem consolidado no sentido de que é possível que o próprio sujeito limite de forma voluntária os seus direitos fundamentais quando o exercício desses direitos pode ter alguma repercussão econômica. Veja, não significa eu renunciar ou dispor da titularidade de um direito fundamental, mas a possibilidade de, ao exercer esse direito, ele gera um efeito econômico. E esse efeito econômico pode ser limitado voluntariamente e até objeto de uma relação jurídica, como é o caso, por exemplo, de cessão de direito de imagem. Só que essa cessão ou esses negócios que envolvem o exercício de direito da personalidade, como se referem a direitos fundamentais, eles são, como que eu posso dizer para vocês, muito restringidos. Não, essa cessão não pode ser genérica, não pode ser permanente e não pode violar o núcleo essencial desses direitos fundamentais. Cuidado com esse dispositivo.
Um outro dispositivo importante para vocês é o artigo 15, que é um dos fundamentos do princípio do consentimento informado. Ninguém pode ser constrangido a ser submetido com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico, ou seja, a pessoa tem o direito de decidir, com base na sua autonomia individual, se ela quer ser submetida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Mas essa decisão só é legítima se estiver baseada numa informação concreta e precisa a respeito das consequências dessa recusa. É o que a doutrina chama de princípio do consentimento informado. O seu consentimento tem que ser dado, ou o seu não consentimento, a partir de uma informação concreta e precisa. Não se admite o blanket consent, ou seja, o consentimento genérico. Tem que ser um consentimento baseado em informações específicas. Beleza? Tranquilo? Bom, vocês, delegados, obviamente, um dos assuntos importantes para vocês também é pessoa jurídica. E no âmbito da PJ, um dos temas que sempre aparece na prova é a desconsideração. Eu vou mostrar para vocês como que vocês resolvem questões sobre desconsideração. Veja só, a pessoa jurídica tem personalidade própria, artigo 49A, como vocês sabem. O que justifica historicamente a PJ é o princípio da autonomia patrimonial, que é instrumento lícito de alocação de risco para fundo do artigo 49A, que tem a ver com esse assunto aqui. Por quê? Porque, veja só, gente, o objetivo da desconsideração é proteger a PJ. Pô, eu quero entender desconsideração. Simples, coloque na sua cabeça. Proteção da PJ. Proteger a PJ. Por quê? Porque a sua personalidade está sendo utilizada como instrumento de fraude, de forma abusiva. Por isso que a pessoa jurídica pode requerer a sua própria desconsideração. Então, é um instituto protetivo. Por isso que não interessa se a pessoa jurídica tem fim econômico ou não. Por isso que não interessa se a pessoa jurídica é solvente ou insolvente. Basta saber uma coisa, você entende a lógica. A desconsideração pode ocorrer por dois motivos, por duas hipóteses: desvio de finalidade e confusão patrimonial. Quais são as novidades aqui? Primeira novidade é o seguinte: veja, há uma limitação subjetiva da responsabilidade. Eu só posso, para proteger a PJ, vincular o patrimônio daqueles que, de alguma forma, concorreram para o abuso. Como diz aí na parte final, só podem ser estendidos aos bens de administradores ou sócios que foram beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Aquele que não participou, que não tem nenhuma conexão com a confusão patrimonial, com o desvio de finalidade, o seu patrimônio, mesmo ele sendo sócio, não pode ser vinculado. Então, hoje há uma limitação subjetiva. Segunda questão que você tem que saber. Hoje existe uma definição no Código Civil, no artigo 50, do que é desvio de finalidade e o que é confusão patrimonial. Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com um propósito, ou seja, uma concepção subjetiva. O desvio de finalidade só vai ocorrer quando a personalidade da PJ é utilizada com um propósito, com um objetivo de lesar credores ou praticar qualquer ilícito. Por isso que o Código Civil, no parágrafo 5º do artigo 50, diz: não é desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica. O fato de eu mudar a finalidade da minha PJ, meu objeto social era A, agora a finalidade da minha PJ é B. Eu mudei a finalidade. Mas isso não é desvio de finalidade se isso não tem por objetivo, para o primeiro, lesar credores ou praticar ilícito. Deu para entender? Ou seja, o desvio de finalidade tem uma concepção subjetiva. Já a confusão patrimonial tem como eu vou dizer para vocês, a confusão patrimonial ela tem uma perspectiva objetiva. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Ou seja, não há como separar os patrimônios. Eu não tenho como
A contabilidade é tão confusa que eu não sei o que é patrimônio da PJ e nem dos sócios, administradores e tal, por má gestão. Isso é uma situação de abuso. Só que aqui a análise é objetiva. Basta que não haja possibilidade de separar patrimônios. E o Código Civil, presta atenção no que eu vou falar aqui, de forma meramente exemplificativa, não é exaustivo, traz alguns exemplos de confusão patrimonial. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa. Transferência de ativo ou passivo sem contraprestação, excetos de valor proporcionalmente significante, cuidado com isso. E o inciso 3, que mostra como é exemplificativo. Qualquer outro ato em que eu não consiga visualizar a autonomia patrimonial. Gente, a desconsideração, ela suspende apenas um dos efeitos da personalidade, que é a autonomia patrimonial, para sancionar pessoas que utilizam a personalidade da PJ de forma abusiva, porque ou desviar a finalidade, ou porque há uma situação de confusão patrimonial. É isso. Beleza? Cuidado com a desconsideração indireta. O que é a desconsideração indireta? A desconsideração indireta, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, acho que eu nem coloquei aqui. A desconsideração indireta. Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. A desconsideração indireta é aquela em que a pessoa utiliza a pessoa jurídica, a personalidade da pessoa jurídica, como meio de fraude, mas para lesar os credores dela, pessoa natural. Ou seja, a pessoa jurídica está sendo utilizada pela pessoa natural para fins pessoais. Então, nesse caso, o que acontece? Os credores da pessoa humana podem buscar esses bens que estão na PJ, que foram ocultados na PJ, mas que não são da PJ. A personalidade da PJ foi utilizada para a violação de direitos de credores dessas pessoas naturais. Infelizmente, o nosso tempo é curto e nós temos que andar aqui porque nós temos muita coisa. Gente, prova de delegado sempre aparece alguma questão sobre domicílio. Vou ser bem rápido aqui com vocês. Olha só, vamos lá. Nós temos 4 tipos de domicílio da pessoa natural, que é o que nos interessa. A pessoa natural, ela pode ter um domicílio voluntário, que é o domicílio privado, um domicílio profissional, um domicílio necessário e um domicílio de eleição. Então, a pessoa humana, ela pode ter 4 domicílios. Essa pluralidade domiciliar pode ser homogênea. Eu posso ter mais de um domicílio voluntário, ou ela pode ser heterogênea. Eu posso ter um domicílio voluntário, um profissional, um necessário e um de eleição. Então, o princípio da pluralidade domiciliar é a nota de toque aqui. O que é domicílio? Domicílio é a junção de um elemento objetivo, que é a residência. O que é residência? É eu estar num determinado local de modo permanente. Isso é residência, é uma questão material. E um elemento subjetivo, que é o imaterial. Eu estou num local de forma permanente e quero ficar aqui. Artigo 70. O domicílio da pessoa natural é onde ela se estabelece, isso é residência, com o ânimo de ficar ali de forma definitiva. Ainda que não fique, mas ela tem o interesse de ficar. Então, ali é o seu domicílio. A pessoa pode ter domicílio voluntário em mais de uma cidade. A pessoa pode morar em São Paulo e no Recife. E nos 2 lugares, ela tem a residência e lá quer permanecer de forma definitiva. A pessoa pode ter vários domicílios. Tranquilo? Esse é o domicílio voluntário. O domicílio voluntário, ao lado do domicílio voluntário, nós temos o domicílio profissional, que é aquele que tem a ver não com questões privadas da pessoa natural, mas com relações jurídicas que estão vinculadas à profissão, à atividade profissional. Então, é muito comum, por exemplo, em grandes centros, onde as cidades estão aglomeradas, a pessoa tem o domicílio voluntário numa cidade
e ter o domicílio profissional na outra cidade. No que diz respeito às suas relações profissionais, o seu domicílio é onde exerce sua atividade profissional. E o parágrafo 1 do artigo 72 também admite, nesse caso, o princípio da pluralidade domiciliar. Beleza? Tranquilo? O domicílio necessário da pessoa natural está no artigo 76. Quem tem domicílio necessário? O incapaz, do seu representante, o servidor público, o lugar onde exerce suas funções, o militar, onde ele serve, e o preso, domicílio do preso, é o local onde ele cumpre sentença. Beleza? Tranquilo? Sem problema? Bom, no caso da pessoa, o de eleição é aquele que é pactuado numa relação jurídica específica num contrato, artigo 78 do Código Civil. No caso da PJ, o domicílio da PJ aí depende. Se for uma pessoa jurídica de direito público, União no Distrito Federal, Estado nas capitais, o município onde tem a sua administração. Agora, se for pessoa de direito privado, aí nós temos o domicílio especial, que vai estar no Estatuto, ou, se não houver nada no Estatuto, onde funcionem as diretorias ou administrações. Chega. Isso era o que você tinha que saber sobre domicílio. Nem vamos falar sobre bens jurídicos, embora eu queria que vocês dessem uma olhada depois nesse material, porque bens jurídicos eu acredito que não vai aparecer. Gente, na teoria do fato jurídico, o que aparece muito na prova de delegado é o seguinte. Veja, claro que não dá tempo da gente falar sobre a teoria do fato jurídico aqui, mas um fato jurídico nada mais é do que um fato que a lei define como relevante e, por isso, o eleva ou qualifica como jurídico. E quando ele entra no mundo jurídico, ele pode se submeter ao plano de validade e se submeterá ao plano de eficácia. Nem todo fato jurídico passa por todos os planos. Então, primeiro eu tenho que ver se o fato existe juridicamente, ou seja, se ele preenche o suporte fático concreto que a lei exige para que ele se torne um fato jurídico. Depois, ele entra no mundo jurídico, nós precisamos analisar se ele é válido, para depois verificar os seus efeitos ou a sua eficácia. Bom, mas por que você está falando disso? Estou dizendo isso pelo seguinte: apenas duas espécies de fato jurídico, o negócio jurídico e o ato jurídico em sentido estrito, se submetem a todos os planos. Apenas dois. O ato jurídico em sentido estrito, onde eu tenho vontade, mas eu tenho autonomia privada, e o negócio jurídico, onde eu tenho vontade e autonomia privada, ou seja, poder de autodeterminação dentro daquele espaço que a lei me permite. Por que você está falando disso? Porque o Código Civil, em relação a essas duas espécies de fato jurídico, o submete ao plano de validade. Então, ao exteriorizar a vontade para a constituição de um ato ou um negócio jurídico, eu preciso observar pressupostos de validade. Porque caso eu não observe esse pressuposto de validade, eu vou receber uma sanção, que é a invalidade. Entre esses pressupostos de validade estão a ausência de vício de consentimento. Eu não posso exteriorizar minha vontade de forma viciada, sob pena de invalidação. Então, é necessário que, ao exteriorizar a minha vontade retrate exatamente aquilo que eu desejo. No caso do erro, eu exteriorizo uma vontade que eu não desejo, porque eu tive uma percepção equivocada da realidade. No dolo, porque eu fui enganado. Na coação, porque eu fui ameaçado. Então, veja, nós temos aqui vícios de consentimento, vícios que vão repercutir no momento que a pessoa, na origem, está exteriorizando a sua vontade. Se não houvesse esses vícios, ela não exteriorizaria aquela vontade. O erro, de fato, para se caracterizar como vício de consentimento, ele tem que ser substancial, ele será, se estiverem presentes alguma das hipóteses do artigo 139 do Código Civil, ou seja, em relação à natureza, em relação à pessoa, em relação ao negócio. Além de substancial, ele tem que ser determinante, ou seja, eu só realizei o negócio porque eu errei, e perceptível, ou seja, a outra pessoa não tinha como perceber o meu erro. O requisito da perceptibilidade. Presentes esses pressupostos, aí nós temos um erro que pode ser utilizado como fundamento para a invalidação de um ato ou um negócio jurídico. Tranquilo? Cuidado com esses dispositivos aqui.
Porque o Código Civil, quando você trabalha com plano de validade, ele tem várias regras que buscam a preservação desse ato ou desse negócio. Então, por exemplo, se houver erro, se eu exteriorizei a vontade porque eu tive uma percepção equivocada da realidade, mas, veja, pelo conteúdo e pelas circunstâncias, eu consigo identificar aquilo que eu realmente desejava, ou a pessoa a quem eu queria beneficiar, eu neutralizo o erro e preservo o negócio, artigo 142. O mesmo acontece, artigo 144, preservação, se o destinatário ele concorda em realizar o negócio de acordo com a minha vontade. Beleza? Tranquilo. No caso do dolo, é diferente. Porque o dolo, nós temos dois tipos de dolo. O dolo principal, que é um vício de consentimento, e o dolo acidental, que não é um vício de consentimento. O que é o dolo principal? É aquele que tem a potencialidade de me enganar. Pode ser por ação ou por omissão. A omissão é chamada de omissão dolosa. Então, quando eu posso dizer que o dolo é principal, é um vício de consentimento, artigo 145, quando ele é a causa determinante da minha vontade. Eu só exteriorizei essa minha vontade porque eu fui enganado. Porque a conduta do autor do dolo teve o poder de influenciar a minha vontade. Então, foi a causa determinante da minha vontade. Agora, se eu fui vítima de dolo, mas com o dolo ou sem o dolo eu teria feito aquele negócio, o dolo não foi a causa determinante, mas o dolo me causou prejuízo. Nesse caso, eu associo o dolo à teoria da responsabilidade civil. Porque o dolo principal é um vício de consentimento, teoria da invalidade. O dolo acidental se associa à responsabilidade civil, artigo 146, porque ele só pode ser fundamento de uma ação de indenização. Porque com o dolo ou sem o dolo, eu realizaria o negócio. Ou seja, eu não fui influenciado pelo dolo para realizar o negócio, mas ele me trouxe um prejuízo. Então, eu o utilizo como fundamento de reparação de dano. Beleza? Tranquilo? Como eu disse, o dolo pode ser por omissão, artigo 147. Podemos ter dolo de terceiro. Eu posso ser vítima de um dolo de alguém que não participa do negócio. E cuidado nesse caso na prova. No dolo de terceiro, veja, eu só posso invalidar o negócio se houve dolo, um dolo principal, se aquele que se beneficia do dolo sabia ou tinha como saber do dolo de terceiro. Porque se quem se beneficia do negócio não sabia ou não tinha como saber, a boa-fé dele prevalece sobre a invalidação. E resta a mim, vítima do dolo, uma ação de indenização. É a mesma coisa com a coação. Mesma coisa. Uma questão que aparece muito para vocês em prova de delegado, o dolo bilateral ou nantiomórfico. Ou seja, quando ambos agem com dolo. Se ambas as partes procedem com dolo, não importa se o dolo é principal ou é acidental, ele se neutraliza. Ele deixa de ser um vício de consentimento, o fundamento para a indenização. Beleza? Tranquilo? A coação, gente, cuidado. O que a coação se diferencia do erro e do dolo? É que no erro e no dolo, para verificar no erro se a pessoa de forma espontânea teve uma percepção equivocada da realidade, ou no dolo, se o dolo teve potencialidade de enganar, eu analiso o padrão médio. Na coação, para verificar se uma pessoa foi vítima de coação, eu analiso as suas condições subjetivas. Eu tenho que analisar a vítima, artigo 152. É claro que não é qualquer coação, não é qualquer ameaça que caracteriza a coação. Ela tem que ser grave, injusta, tem que ter poder de intimidação, ela tem que visar um dano iminente e considerável, ou seja, desproporcional, todos esses pressupostos aí do artigo 151. Lembrando que não se caracteriza coação o mero exercício regular de um direito. Se você não me pagar, vou te protestar. Isso não é uma ameaça? É uma coação? Não. Por quê? Porque é um exercício regular de direito. E nem o simples temor reverencial. Quando as pessoas
temem alguém por reverência e por isso se submetem a negócio. Se o temor reverencial não for um meio de coação, ele for um simples temor reverencial, ele não se considera coação. Beleza? Tranquilo? Maravilha. No caso da lesão e do estado de perigo, o que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte, presta atenção nisso. Veja, qual a diferença da lesão e do estado de perigo para o erro dolo e coação? É que na lesão e no estado de perigo, além da questão subjetiva, da vulnerabilidade, eu tenho uma questão econômica. Então, vamos lá. Na lesão, a pessoa está vulnerável porque, ao exteriorizar a vontade, ela está sob premente necessidade ou é inexperiente. E acaba realizando um negócio, quando eu comparo a prestação com a contraprestação, desproporcional. No estado de perigo, a pessoa está vulnerável porque ela se encontra numa situação de perigo. Mas veja, vamos estabelecer as diferenças aqui, de forma rápida. Na lesão, o elemento subjetivo é só em relação à vítima. Basta que eu demonstre que a vítima exteriorizou vontade, porque estava sob premente de necessidade ou porque era inexperiente. Não se exige nenhum elemento subjetivo em relação ao beneficiado. No estado de perigo, o elemento subjetivo está nos dois. A vítima está numa situação de perigo e o beneficiário se aproveita disso, é o que a gente chama de dolo de aproveitamento, que não é exigido na lesão. E também há diferença em relação aos elementos objetivos. Na lesão, eu comparo prestação com contraprestação. No estado de perigo, não. Não. No estado de perigo, basta que a pessoa, ao exteriorizar a vontade, assuma uma obrigação que é desproporcional. Só isso. Nada mais do que isso. Tranquilo? Essa é a diferença. Lembrando que o princípio da preservação é a regra no estado de perigo e na lesão. Se houver a possibilidade de neutralizar essa desproporção econômica por um pedido de revisão da própria vítima ou do beneficiado, privilegia-se a preservação. Ou seja, a invalidade aqui é a última saída. Tranquilo? Beleza? Já falamos do estado de perigo, o que mais que eu quero falar para vocês agora? Simulação, isso aqui é importante. Veja, a simulação não é um vício de consentimento, é um vício social. Por quê? Porque na simulação não há divergência de vontade. Você exterioriza exatamente o que você deseja. Só que você, ao fazer isso, você acaba violando um dos princípios básicos de boa-fé, idoneidade, transparência e tal, que permeiam o direito civil contemporâneo. Porque simulação nada mais é do que você aparentar algo que não existe. É você aparentar algo que não existe. O que eu tenho que saber na simulação? Duas coisas. Há duas espécies de simulação: a simulação absoluta e a simulação relativa. Na simulação absoluta, eu tenho um negócio só, que é o simulado. É uma mera aparência, sem conteúdo, sem nada. Ele é nulo. Na simulação relativa, eu tenho dois negócios: aquele que aparece e o oculto, aquele que eu quero realizar, mas é o que está ocultado, é o que está dissimulado. O simulado também é nulo na relativa. Mas o dissimulado, se ele não viola a lei, se ele não prejudica terceiro, e se ele tem os requisitos materiais e formais daquilo que eu quero, ele é preservado. Então, eu posso ter preservação na simulação relativa. Essa é a primeira situação. Agora, se o negócio simulado viola a lei, ou viola interesse terceiro, ou não tem os requisitos formais e materiais que se exigem para aquele negócio que eu desejo, ele também será contaminado pela nulidade. Então, a primeira situação de preservação na simulação é essa, a possibilidade de eu preservar na simulação relativa o dissimulado. E a segunda situação é a do parágrafo 2º do artigo 67. Mesmo que a simulação esteja caracterizada, jamais uma simulação poderá prejudicar terceiro de boa-fé. Então, nós podemos ter um negócio nulo, porque há uma simulação, mas como há um interesse de um terceiro de boa-fé envolvido, esse negócio, mesmo nulo, mesmo viciado, produzirá efeitos em favor desse terceiro de boa-fé.
Isso não acontece só na simulação. O Código Civil, em várias situações, privilegia a boa-fé de alguém. Mas essa é apenas uma dessas situações. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó, que eu estava falando para vocês é exatamente isso daí. Bom, invalidade é um assunto que vocês têm. Gente, não há dúvida, vocês estão vendo, eu dei prevalência aqui para a parte geral, porque, vamos imaginar, de 5 questões de delegado, 3 serão de parte geral. Então, são coisas que vocês têm que saber. Quando você estuda invalidade, cuidado com uma coisa. Invalidade é gênero. O que é invalidade? É uma sanção. Mas por quê? Porque a pessoa, ao exteriorizar a vontade, não observou o pressuposto de validade. Se o pressuposto de validade que eu deixei de observar visava proteger o interesse público, nulo. Se o pressuposto de validade que eu deixei de observar visava proteger o interesse privado, anulação. Então, nós temos 2 regimes jurídicos sancionatórios, nulidade e anulação. Na nulidade, o juiz pode reconhecer de ofício, o MP pode alegar, negócio nulo não convalesce pelo decurso do tempo, nem pode ser confirmado, não há prazo para nulidade. Qualquer pessoa pode alegar nulidade. Já na anulação é diferente. Só os legitimados interessados podem alegar. O juiz não pode reconhecer de ofício. Submetem a prazo de decadência. Quais? O que você tem que saber aqui? No caso de anulação, nós temos 3 situações de prazo. A primeira é do artigo 171. É anulável em 4 anos, no caso de incapacidade relativa, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Então, essa é a primeira situação de prazo de decadência da anulação. 4 anos para os vícios de consentimento e para a fraude contra credores. Outra situação, a lei diz que é anulável e ela diz qual é o prazo. Por exemplo, artigo 119. Se houver conflito de interesse entre representante e representado, se houver conflito de interesse entre representante e representado, é possível anular esse negócio. Qual o prazo? A lei diz 180 dias. Agora, quando a lei diz que é anulável vem de ascendente para descendente sem o consentimento dos demais descendentes, artigo 496. E não diz qual é o prazo é o prazo geral de 2 anos do artigo 179, contado a data do negócio. Então, cuidado com esse sistema de invalidade. É muito importante para vocês entenderem isso. Está aí, ó. Além dos casos expressamente, é anulável o negócio por incapacidade relativa, vício e tal, o prazo é sempre de 4 anos, artigo 178. Beleza? Aí o artigo 179. Quando a lei diz que é anulável e não diz qual é o prazo geral de 2 anos. Ok? Maravilha. Prescrição e decadência. Isso é um assunto importante para vocês também. O que vocês têm que saber aqui? Primeiro, gente, independente de eu terminar o material, eu vou deixar esse material com vocês, porque eu tenho certeza, dê uma lida nesse material, é rapidão, é bem rápido. Tenho certeza absoluta que as questões todas de direito civil estarão aí. Você lê esse material em 1 horinha, tranquilo. Veja, no caso da prescrição, algumas questões, eu peguei as mais importantes aqui. Como vocês sabem, a prescrição ela depende de um direito subjetivo e um dever jurídico correlato. O que prescreve não é o direito, é a pretensão. Só que para eu ter pretensão, alguém que tem um dever jurídico tem que violar o meu direito. Então, violado o meu direito, nasce para mim uma pretensão. A pretensão prescreve nos prazos dos artigos 205 e 206, certo? Certo. Então, é a prescrição da pretensão. O que é pretensão? Poder de exigibilidade. Beleza. O Código Civil, no artigo 189, adotou a teoria da actionata no viés objetivo. Violado o direito, nasce a pretensão e o prazo pressional se inicia imediatamente. Então, o nascimento da pretensão coincide com o termo inicial da presão. Isso é o viés objetivo da actionata. O STJ, em algumas situações, ele adota o viés subjetivo. Ou seja, violado o direito, nasce a pretensão. Mas para iniciar o prazo, é necessário que a vítima tenha ciência de que o seu direito foi violado. Mas isso é exceção. O artigo 189 adotou o viés objetivo. Os prazos de prescrição são só legais. Não existe prazo convencional de prescrição.
Decadência, não. Decadência. E nós estamos falando de direito potestativo. O que é direito potestativo? É o poder que eu tenho de influenciar na esfera jurídica de outro, que apenas se sujeita. Eu não preciso de um dever jurídico correlato. Beleza? Bom, a decadência ela pode ser legal ou ela pode ser convencional. Prescrição, não. Só legal. Vamos lá. Agora, vamos entrar em algumas questões aqui. Primeiro, é possível renunciar à prescrição? É. Artigo 191. E veja, a renúncia pode ser expressa ou tácita. A renúncia pode ser expressa ou tácita. Só que para eu renunciar à prescrição, há dois pressupostos. Primeiro, qual o primeiro pressuposto? Que é negativo. Eu não posso prejudicar terceiro. E o segundo pressuposto? Eu só posso renunciar à prescrição depois que ela tiver consumado. Então, eu só posso renunciar à prescrição, veja, se, primeiro, eu não prejudicar terceiro, e segundo, depois que ela se consuma. Porque é vedada a renúncia antecipada à prescrição. Beleza? Agora, a decadência. Veja, a prescrição que é só legal, ela pode ser renunciada presente esse pressuposto. E a decadência? A renúncia, a decadência legal é nula, não posso. É um caso de nulidade. Decadência convencional, sim, ela é passível de renúncia. Então, essa é a primeira coisa. Outra questão que eu queria falar para vocês, que reconhecimento de ofício. O juiz pode conhecer de ofício a prescrição? Hoje pode, tranquilo. E a decadência, ele pode? Pode ou não? Veja, a decadência legal ele pode. A convencional depende da alegação. Então, cuidado. É possível a renúncia à prescrição, sim. É nula a renúncia à decadência legal e é possível a renúncia à decadência convencional. Reconhecimento de ofício. Na prescrição é possível. A decadência legal é possível o reconhecimento de ofício, mas a convencional ela depende da alegação. Beleza? Tranquilo? Ok? Essas aqui são algumas causas suspensivas e impeditivas da prescrição. Não corre prescrição entre cônjuges durante a sociedade conjugal, entre ascendente e descendente durante o poder familiar, contra absolutamente incapaz, que hoje são apenas os menores de 6 anos, a favor corre, contra não corre. Mais uma causa para vocês que é importante é essa do artigo 200, para delegado. Isso aqui vocês têm que saber. Quando a mesma ação repercute no cível e no crime, enquanto a questão não for definida em definitivo no crime, o prazo para a reparação cível não começa. Então, cuidado, às vezes vai vir na sua prova um probleminha assim, o fulano e tal se envolveu num acidente e aquilo caracterizou um crime, está sendo apurado. Aí ele vai entrar com uma ação 6 anos depois. Você fala, mas aqui já passou o prazo de 3 anos da reparação civil. Então, já houve prescrição, porque a reparação civil, no caso de responsabilidade civil extranegocial, 206, é de 3 anos. Então, já passou o prazo. Cuidado. Se aquela questão estiver sendo apurada numa ação penal, enquanto não ocorre o trânsito em julgado da ação penal, o prazo para a reparação civil de 3 anos não começa. Cuidado com esse dispositivo. Beleza? Tranquilo? Sem problema. Agora, algumas questões que eu queria falar para vocês sobre responsabilidade civil. Deixa eu ver o que eu vou falar para vocês aqui que é importante. Esse artigo aqui, importantíssimo para vocês. A questão da independência entre as instâncias. Veja, cuidado com isso. O artigo 935 do Código Civil, ele diz que a responsabilidade civil é independente da criminal. Certo. E, de fato, é. O que isso significa? Significa o seguinte, que a apuração de um fato no juízo civil se submete a um regime que é diferente da apuração desse mesmo fato no juízo criminal. Só que essa independência, pelo artigo 935, ela é relativa em alguns pontos. Porque quando o juiz criminal decide sobre materialidade e autoria, de forma definitiva, o juiz civil não pode mais tratar desses temas. Ele se vincula
ao que o juiz criminal decidiu sobre materialidade e autoria. Existência do fato. O juiz criminal fala: o fato existiu ou não existiu. Esse cara é autor ou ele não é autor. O juiz civil está vinculado. Então, a decisão no crime sobre a existência do fato, materialidade, e sobre quem é o autor, isso vincula o civil. O juiz civil não pode analisar de forma diferente. Essa independência é relativa. Não confunda isso. Tá aí, ó. Decisão sobre materialidade e autoria. Não confunda isso com outras questões que eu vou dizer agora. Isso aqui é importante para vocês. Veja, as chamadas excludentes de ilicitude. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque lá no direito penal, uma excludente de ilicitude, ela exclui a ilicitude. Por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, exclui a ilicitude no crime e também exclui a responsabilidade penal. Então, caracterizado uma excludente de ilicitude lá, também não haverá responsabilidade penal. Então, no crime, uma excludente de ilicitude exclui a ilicitude e exclui a responsabilidade penal. Qual a diferença possível? No civil, uma excludente de ilicitude exclui a ilicitude, mas não necessariamente exclui a responsabilidade civil. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, quando o Código de Processo Penal diz, quando o juiz criminal reconhece legítima defesa, estado de necessidade, isso faz coisa julgada no civil. Isso não quer dizer que um juiz civil não pode mais responsabilizar civilmente por conta de coisa julgada. Não é nesse sentido. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu, juiz civil, tenho que considerar aquela decisão do juiz criminal sobre legítima defesa, estado de necessidade e exercício regular do direito. Ok. Isso também vai excluir a ilicitude civil. Teremos um ato lícito, de acordo com o artigo 88. Não é ilícito quando praticado em legítima defesa, no exercício regular do direito ou em estado de necessidade. Agora, isso significa que exclui a responsabilidade civil? Não. Porque no direito civil nós podemos ter responsabilidade civil por atos lícitos, nesse caso aí. Claro, na responsabilidade objetiva nem se discute licitude ou ilicitude. Nós estamos falando aqui dentro desse sistema subjetivo. Então, veja, aqui nesse caso, eu agi acobertado por uma excludente de ilicitude. Meu ato foi ilícito. Mas isso não necessariamente exclui a minha responsabilidade civil, porque aqui eu tenho que analisar outras questões. Por exemplo, se a pessoa lesada ou o dono da coisa, quando eu agi acobertado por uma excludente, no caso do inciso 2, agindo em estado de necessidade, não forem culpados do perigo, ou seja, eu atingi um terceiro inocente, eles têm direito à indenização. Isso aqui é o que a gente chama de estado de necessidade agressivo. O estado de necessidade agressivo não exclui o dever de indenizar na esfera civil. Por exemplo, eu estou andando com o meu carro, uma criancinha vai atravessar. Para não matar a criança, eu jogo meu carro que estava estacionado. Meu estado de necessidade é agressivo. Pô, mas minha conduta é lícita, eu salvei a criança. Só que eu atingi um terceiro inocente. O dono do carro que estava parado não tem nada a ver com o meu ato de heroísmo. Eu vou ter que indenizar ele. Claro que depois eu vou ter que me voltar regressivamente contra o pai da criança e tal. Mas veja, no estado de necessidade agressivo, ali está excluída a ilicitude, mas não está excluída a responsabilidade. Olha que interessante. Então, quando a vítima não é a causadora da situação que justificou a excludente, eu tenho que indenizar o terceiro inocente. Só no estado de necessidade defensivo, quando a própria vítima suporta o dano, que a minha conduta lícita também exclui a minha responsabilidade civil. Isso acontece também na legítima defesa. Na legítima defesa. Por exemplo, olha que interessante. Na legítima defesa, se eu, ao agir em legítima defesa, eu acabo atingindo um terceiro inocente, eu, mesmo minha conduta sendo lícita, eu terei que vou ser responsabilizado civilmente. Então, por exemplo, olha só, quando isso vai ocorrer?
Imagina uma situação de legítima defesa putativa. Minha conduta é lícita, mas eu não estava em legítima defesa. Eu vou ter que indenizar. Uma legítima defesa com aberratio ictus, com erro na execução. Eu atingi um terceiro inocente, que não era o agressor. Eu vou ter que indenizar. Minha conduta é lícita, mas não exclui minha responsabilidade civil. Quando exclui na legítima defesa real, no estado de necessidade defensivo, no exercício regular de direito, quando o fato é exclusivo da vítima, quando ocorre força maior e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Sem problema? Deixa eu ver o que tem mais de importante aqui para vocês. Questão de ocupação, achar de tesouro. Depois, nosso tempo aqui já esgotou. Vocês vão ter que me prometer que vocês vão analisar esse negócio todo aí, hein, gente? Dê uma lidinha nesse material, porque isso é muito importante. Uso capião de bens móveis. Cuidado com esse assunto. Uso capião de bens móveis pode ser ordinário ou extraordinário. No caso do ordinário, o que nós temos? 3 anos, mas aqui precisa de justo título ou boa-fé. No extraordinário, não precisa de justo título nem boa-fé. 5 anos. Cuidado com isso, porque isso pode repercutir em alguns crimes contra o patrimônio. Então, você tem que saber se o sujeito não adquiriu a propriedade pela uso capião. Tranquilo? Ok? Meus amigos, o nosso tempo já se esgotou. Tem algumas questões aí ainda interessantes. Me falaram para ficar cravado em 1 hora, então não posso ir mais além disso. Mas eu queria pedir para vocês darem uma lida nesse material, porque, como eu disse no início, isso é uma mera revisão, e eu tenho certeza que as questões de civil estarão nesse material aí que eu passei para vocês. Maravilha? Beleza? Valeu, turma. Até mais. E boa prova a todos, né?